Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a síntese de proteínas. Proteína é uma das substâncias mais importantes que nós temos aí na nossa célula, no nosso organismo, porque a proteína é responsável por todas as reações que ocorrem na vida dos seres vivos. Por exemplo, a cor de um olho depende, se ele for claro ou escuro, da quantidade de pigmento produzido pela célula do olho. Esse pigmento produzido depende da proteína, que é uma enzima que vai ativar a produção desse pigmento. E a pergunta inicial desta aula será: como se determinam as características de uma espécie? Todas as nossas características estão nos nossos cromossomos. Temos aí a fita de DNA, a substância que forma os nossos cromossomos. O DNA é uma molécula formada por dupla hélice, dupla cadeia de nucleotídeos. Num pedaço do DNA, nós vamos encontrar o gene, responsável pela informação genética. Este gene vai produzir uma proteína, e essa proteína é quem vai determinar o caráter ou a característica da espécie. Proteína pode ser uma enzima participando das reações respiratórias e digestórias de uma célula. Pode ser um hormônio, como a insulina, que participa do processo de manter a taxa de glicose no sangue. Proteína também pode ser um pigmento, como a melanina, pigmento da pele. Então, como nós acabamos de observar, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. E os nucleotídeos são representados pelas bases nitrogenadas, como nós acabamos de ver. Eu estou insistindo muito nisso para vocês entenderem a próxima parte da nossa aula, que é como é que ocorre essa máquina de síntese de proteínas. Porque para o DNA traduzir a informação genética, é necessário estabelecer um contato entre o DNA, onde tem a informação, e a síntese da proteína, que são os ribossomos. Esse contato ele é feito através de um que nós chamamos de código genético. O código genético ele é universal, ele é válido para todos os seres vivos. E ele é representado, então, por símbolos, que são palavras que vão determinar a proteína a ser produzida. Aonde fica esse código genético? Esse código genético nós vamos encontrar no DNA. Observe agora uma informação importante para vocês. O DNA ele tem uma sequência de bases nitrogenadas, mas a cada 3 bases nitrogenadas nós vamos encontrar um códon. Esse códon é o responsável, então, pela informação genética que vai codificar o aminoácido. Então, a proteína ela é formada por uma cadeia de aminoácidos. Agora, cada aminoácido vai ter sua correspondência ao códon do DNA. Então, é o DNA que formam palavras, e essas palavras que são os códons é que vão ser traduzidas nos ribossomos e lá nós vamos encontrar a síntese da nossa proteína. Agora, isso é muito complexo e eu preparei um esquema bem resumido para você entender melhor como é que funciona essa máquina de produção de proteína. Observe comigo as etapas da síntese proteica. Primeira parte, está lá, o nosso DNA no núcleo da célula, onde tem a informação genética. Essa informação está contida na sequência das bases nitrogenadas. O DNA forma uma fita através de um processo conhecido como transcrição. Então, do DNA, nós vamos formar o RNA mensageiro. O nome já está dizendo, mensageiro porque está carregando a informação do DNA. Este RNA mensageiro, ele sai do núcleo através dos poros da membrana nuclear e vai para a carioteca. Aliás, vai para o citoplasma. No citoplasma, o RNA mensageiro se liga ao ribossomo. Vocês estão observando os aminoácidos na tela? Esses aminoácidos entraram na célula após a digestão. Serão aproveitados e serão encadeados nos ribossomos para formar a proteína. Agora, como é que esses aminoácidos chegam até os ribossomos? Eles são carregados pelo RNA transportador. Como é que o RNA transportador carrega esses aminoácidos? Através da informação do RNA mensageiro. Então, observem, toda proteína, ela precisa do DNA, que tem a informação, e do RNA, que é quem vai executar essa informação. Porém, essas informações às vezes podem ser defeituosas. Nem sempre as proteínas são
de forma adequada, são proteínas normais. Vamos pensar no caso da insulina, que é uma proteína produzida pelo pâncreas. Em muitos casos, a insulina deixa de ser produzida pela célula pancreática por um erro no código genético, ou diminui a sua produção. Se tem uma taxa muito baixa de insulina, o que vai acontecer com a taxa de glicose no sangue? Ela vem a subir. É o caso, por exemplo, das pessoas que têm a diabetes. Então, o excesso, de açúcar no sangue, que vai causar a diabetes, é por uma deficiência da proteína insulina. E essa deficiência, quem foi o culpado da deficiência? Pode ser um problema genético, um problema no gene do DNA. Agora, para vocês entenderem o mecanismo de toda essa tradução da informação, eu gostaria que vocês acompanhassem a tabela com os códons do DNA e do RNA. Observem alguns exemplos de códons de DNA e de RNA. Nós temos aí códons de DNA. Então, o G representa a base guanina, o A base adenina, o outro A adenina. Então, perceba, eu tenho uma trinca de bases, que é o GAA. Então, eu tenho um códon. Este códon vai ter uma correspondência no RNA mensageiro. Lembram da tabela anterior? O G pareia com o C, o A pareia com o U. E o A novamente com o U. Então, na sequência GAA, o correspondente vai ser CUU. E o aminoácido correspondente ao códon é o aminoácido leucina. Observem o outro exemplo, CGG, DNA. O códon do RNA mensageiro, GCC. E o aminoácido que vai ser transportado é a alanina. Códon do DNA, CAT, mensageiro, GUA. E o aminoácido que vai ser transportado é a valina. Percebam por essa tabela que eu tenho aí uma sequência de 3 aminoácidos. Então, eu vou ter 3 códons. Para 3 aminoácidos, para 3 códons, eu vou precisar de 9 bases nitrogenadas. Então, como acabamos de verificar, toda proteína ela tem a informação no DNA. Só que o DNA não pode sair do núcleo, ele tem que ficar no cromossomo. Então, o que ele faz? Ele replica essa informação através de outras células e também transcreve essa informação para o RNA mensageiro. Então, temos aí a participação do RNA mensageiro carregando a informação do DNA. O RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, atravessando os poros da membrana nuclear e chega no ribossomo. Lá no ribossomo ele se liga e daí nós vamos ter a organização dos aminoácidos. Quem é o responsável pela organização dos aminoácidos? É o RNA mensageiro que tem a informação e o RNA transportador que carrega os aminoácidos até os ribossomos. Daí nós vamos ter a proteína formada. Mas nós temos proteínas com 50 aminoácidos, nós temos proteínas com 400 aminoácidos, enfim, temos aí vários tamanhos de proteína. Essas cadeias de aminoácidos, na verdade, ela é formada por repetições de aminoácidos, porque existem na natureza 20 aminoácidos. Se a cadeia tem 300, é porque entre eles existem repetições dos aminoácidos. Mas quem é que é responsável por essa sequência dos aminoácidos? É o DNA. Por isso, entre muitas proteínas, entre as diversas proteínas que nós temos nos seres vivos, a formação dessas proteínas é que é a característica de cada espécie, que é a característica de cada ser vivo. E essas diversas proteínas é que ajudam no funcionamento da célula, como enzimas, como hormônios, como nós vimos no início da aula. E este é um lembrete precioso. Você não pode esquecer. A diversidade que nós temos de proteínas é devido ao material genético de cada ser vivo. Você decifrar a informação da proteína ajuda muito a você tentar descobrir muitas doenças, as causas de muitas doenças, corrigi-las através do gene. Quando você localiza o gene, você localiza também a produção daquela proteína defeituosa. Por exemplo, observe um caso que pode aparecer na espécie humana. Olha aí, uma pessoa albina. O albinismo